Olá, eu sou o Carlos Ferreira, advogado. Obrigado por prestigiar a nossa página. Eu tenho tido a grata satisfação de ajudar as famílias a evitarem que seus filhos empobreçam quando seus pais não estiverem mais entre nós. É isso mesmo que você ouviu. Ao mesmo tempo, a gente consegue uma proteção para aquele patrimônio familiar adquirido com tanto esforço e dedicação e ainda evita a necessidade de os filhos passarem pelo pesadelo que é o inventário. E tudo isso observando rigorosamente a legislação, ou seja, de uma forma muito legal mesmo. Então, fica aqui comigo, que no final desse vídeo você vai saber como proceder para ter acesso a essa oportunidade de se livrar definitivamente do famigerado inventário. Infelizmente, a maioria das famílias só se dá conta de quão dispendioso é o inventário quando se depara com ele. E muitas vezes, aquele patrimônio adquirido a duras penas acaba sendo desidratado para fazer frente àquelas despesas inesperadas. A boa notícia é que existe um sistema muito mais barato, que além de evitar a necessidade do inventário, gera uma grande economia tributária e ainda contribui para preservar e, eventualmente, até recuperar a harmonia familiar nos casos de sucessão patrimonial da família. Isso sem mencionar a grande proteção ao acervo patrimonial familiar. Acredite, é muito gratificante para a gente gerar esses resultados para as pessoas. Eu estou falando de um sistema de proteção patrimonial da família que contempla algo que ainda é desconhecido da grande maioria das pessoas, a holding familiar. E você pode se perguntar, mas será que isso é para mim? Veja, se você tem patrimônio, mesmo que seja um imóvel, tem filhos e não quer desidratar em até cerca de 40% do seu patrimônio em despesas com governos, cartórios e advogados, esse negócio é para você. É normal que as pessoas fiquem céticas no início, já que a grande maioria delas nunca ouviu falar em holding familiar. Embora isso seja muito comum na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil teve início somente na década de 70 e era utilizado, na maioria das vezes, por bilionários. Mas agora, com a Lei da Liberdade Econômica, promulgada em 2019, ficou ainda mais fácil e ao alcance de boa parte dos brasileiros. A dificuldade maior está em sobrepor a cultura da holding familiar em relação à centenária cultura do inventário. Eu vou lhe demonstrar através de uma planilha quão vantajoso é esse sistema em relação ao inventário. O único senão é que, depois que você conhecer esse sistema, se você procrastinar em aderir a ele, vai pesar muito na sua consciência o fato de que seus filhos vão ser rebaixados de classe social se tiverem que inventariar os seus bens. Agora, atenção. A gente vai exemplificar um inventário supostamente sem litígio, sem a participação de menores, sem testamento para eventual contestação, nada que impeça que esse inventário se realize pela via extrajudicial, ou seja, que se realize por cartório, que é muito mais rápido, ainda que demore alguns meses, e muito mais barato. Combinado? Para construir a planilha, vamos utilizar um exemplo para fins didáticos. Neste nosso exemplo, a pessoa tem apenas um bem imóvel. Além de facilitar o raciocínio, esse exemplo vai servir de parâmetro para você associar com o seu patrimônio real. Ou seja, considerando que esse bem imóvel tem um valor de mercado no montante de R$ 1 milhão, se o seu patrimônio é metade disso, ou se é 10 vezes mais ou 10 vezes menos, não importa. A ideia aqui é permitir que você tenha uma estimativa de quanto seus familiares gastariam com o seu inventário, supondo um patrimônio com esse valor. Aí basta você adaptar esse valor à sua realidade patrimonial, ok? Na planilha, nós vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário. Mas antes, nós precisamos entender quais as bases que se levam em consideração para a apuração desse valor. Então vamos lá. O valor que os bens foram adquiridos é o valor constante na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, a DIRF. Normalmente, esse montante é o valor da aquisição do imóvel.
Eu vou dividir a minha tela contigo para você poder acompanhar a construção dos cálculos que incidem sobre o inventário. Então, se a gente está falando de um imóvel de R$ 1 milhão, que é o valor de mercado atual, para manter a didática, né? Vamos considerar que na época de aquisição desse imóvel, normalmente muitos anos atrás, o seu valor era de R$ 300 mil, ok? Mas o valor que vai ser utilizado para a base de cálculo e que é usado no inventário é o valor de mercado, ok? Então, nesse nosso exemplo, em geral, as despesas com o cartório de notas, elas giram em torno de 0,5% do valor dos bens, que corresponde, no caso em questão, ao valor de R$ 5 mil, que é 0,5% de 1 milhão. Os seus familiares gastariam aqui, nesse exemplo, uns R$ 2 mil com certidões. Terminado o inventário, o familiar vai precisar passar o bem, ou seja, vai precisar transferir o imóvel para o nome dele. E ele vai gastar no cartório de registro de imóveis algo também em torno de 0,5%, ou seja, mais R$ 5 mil. E aqui vai incidir o TCMD, que é o Imposto da Morte. E, supondo que este imóvel esteja no estado do Rio de Janeiro, o valor da alíquota é de 6%, para a base de cálculo de R$ 1 milhão. Ou seja, lá se foram R$ 60 mil. Custos com advogado. Digamos que o meu escritório foi escolhido para tocar esse inventário. Nós trabalhamos com uma tabela de 7% do valor dos bens. Esse percentual pode variar entre os advogados. Lembrando que existe uma tabela da OAB sobre esse percentual. E, quando há litígio, este valor pode até ultrapassar os 10%. Mas vamos trabalhar com os 7%, que corresponderão a R$ 70 mil. Resumindo, até aqui, este inventário custa para o seu familiar R$ 142 mil. Só que, quando se fala em vender o imóvel que está em inventário, há sempre o risco de quem compra. Seja porque pode resultar no inventário judicial, pode aparecer um herdeiro com alguma dívida, e a pressa acaba sendo de quem vende e não de quem compra. Normalmente, quem se dispõe a correr os riscos de comprar um imóvel em inventário é o investidor, que além de não ter pressa, ele vai oferecer um deságio para compensar os riscos. E a experiência tem mostrado que esse deságio, ele gira em torno de 20%. Então, no nosso exemplo, o imóvel de R$ 1 milhão foi vendido por R$ 800 mil. Agora, preste atenção. Essa venda, ela gera um imposto de renda sobre ganho de capital de 15% sobre a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de venda. Como o imóvel foi adquirido por 300 mil e vendido, não por 1 milhão, mas por 800 mil, por conta do deságio, a diferença positiva é de 500 mil, certo? Então, a família terá que pagar 15% sobre esses 500 mil, que correspondem a 75 mil. Já que o seu familiar terá que pagar 75 mil a título de imposto sobre ganho de capital, o inventário agora, ele tem um novo custo total, que é a soma de 142 mil mais 75 mil, ou seja, 217 mil. Meu Deus, isso é surreal. E levando em consideração que o imóvel foi vendido por 800 mil, o saldo final no bolso do familiar é de 800 mil, foi o valor da venda, menos os 217 mil que ele gastou no inventário. Ou seja, apenas 583 mil de um patrimônio de 1 milhão de reais. Isso representa uma perda patrimonial de 417 mil. Ou seja,
42% aproximadamente de perda causada pelo inventário. Que judiação, né? E note que, neste exemplo, o inventário é extrajudicial, que é mais barato, e não estamos nem considerando que, muitas vezes, aquele imóvel é onde o familiar reside. Porque se for, e ele tiver que vender para fazer frente às despesas do inventário, ele vai acabar tendo que morar de aluguel. E mais, se houver outros herdeiros e somente um deles puder fazer frente às despesas, aí fica muito mais complicado, não é verdade? Acredite, esse exemplo é muito mais comum de acontecer do que você pensa. A questão é que, como eu disse anteriormente, as pessoas tendem a não querer pensar no inventário por diversas razões. E isso é uma questão cultural. Só quando ela se depara com o inventário é que elas descobrem o monstro dilapidador de patrimônio que ele é. Então, a gente tem um grande desafio de quebrar esse paradigma. Se alguma vez você disse para o seu filho, um dia tudo isso será seu. Se ele tiver que fazer inventário, não será bem assim. Pense nisso. Aliás, não são somente os pais quem têm que pensar neste assunto. Os filhos também devem refletir sobre isso. Afinal, eles é quem serão os maiores interessados em não haver a necessidade de inventário. É comum o herdeiro pensar, é só vender uma parte do patrimônio. Isso é um erro e um desrespeito com quem construiu aquele acervo patrimonial. Então, se você é filho, precisa ajudar seus pais a tomarem uma atitude em relação a essa questão. Lembra da boa notícia que eu mencionei anteriormente? De que existe um sistema de proteção patrimonial da família, muito mais barato, que, além de evitar a necessidade do inventário, gera uma grande economia tributária e contribui para preservar a harmonia familiar? Pois é, a Rede Familiar integra esse sistema. Ela não é só uma empresa ou várias, é um sistema que pode ser simples ou complexo. Pode envolver uma ou mais empresas, um ou mais CNPJs, não importa. A gente, inclusive, chama cada uma desses CNPJs de célula. E para nós, Rede Familiar é o sistema formado por essas células, que podem ser uma, duas, três ou várias, a depender da realidade patrimonial dentro do sistema. O que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células, que nós vamos chamar de célula-cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas desta célula para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, não é aquela doação que você entrega para os seus filhos. Preste atenção que isso é muito importante você entender bem. É uma doação em que você continua resguardando integral domínio de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática e que você continua dono de tudo, continua exercendo total domínio sobre tudo. Traduzindo e resumindo, você transfere os bens do seu CPF para um CNPJ, que é uma empresa sua, que a gente chama de célula-cofre, e você fica como usufrutuário vitalício desses bens até o dia em que você não estiver mais aqui. Porque é uma doação que, na verdade, acontece só no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de um sistema de gatilho, ou seja, fica ali preparado e quando algo acontece, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão acontecer. A pretensão de que, quando você não estiver mais aqui, quando você vier a falecer, aquele gatilho dispara e automaticamente, sem necessidade de um juiz, de um tabelião ou mesmo de um advogado, aquilo automaticamente faz com que os bens migrem de domínio seu para os seus filhos, sem que precise passar por inventário. Basta que o familiar apresente a certidão de óbito, a ajuda comercial para a extinção do usufruto. A partir daí, os herdeiros, além da propriedade que já detinham por conta da doação das cotas, lembra? Passam a ter também a posse dos bens. Como você transferiu seus bens para a empresa, que é a célula-cofre, ainda que você tenha ficado como usufrutuário daqueles bens até a sua partida, não haverá mais bens em seu nome para inventariar. É um sistema que, mais do que possível, é lícito e fica muito mais barato do que o inventário. Além disso, ele possibilita que, caso os seus filhos venham a passar por algum revés financeiro ou na justiça, que esse revés não recaia sobre esses bens,
mesmo que o casamento do filho seja no regime da comunhão universal de bens. Não importa. Esses bens não se comunicam com o cônjuge dele, salvo se você quiser. A propósito, eu me lembrei de um caso em que um pai havia doado em vida um terreno para o filho. Uma construtora se interessou pelo terreno e não apenas fez uma oferta irrecusável para o filho, como reservou para ele 2 apartamentos no prédio que ela pretendia erguer no terreno. Ocorre que, como nessa época o filho estava se divorciando da esposa, por razões que não nos cabe aqui julgar, ela se recusou a assinar a documentação e o negócio com a construtora não vingou. É só uma amostra de que a doação em vida não é melhor do que a holding familiar. Porque na holding, mesmo que os pais tenham doado as cotas para o filho, caso a família queira, a gente consegue evitar que aqueles bens se comuniquem com genros e noras, por exemplo. E mais, caso o filho venha a falecer antes dos pais, as cotas referentes aos bens daquele filho, mesmo que ele seja casado, retornam para os pais graças a uma cláusula que a gente usa, chamada cláusula de reversão. Você não tem ideia do quanto essa cláusula já protegeu o patrimônio da dilapidação por parte de terceiros. Fantástico, não? Ainda com relação ao gatilho, ele pode ser configurado para ser disparado no falecimento só do patriarca, só da matriarca ou de ambos. É você quem decide. Aliás, aproveitando o ensejo, quem é profissional liberal, que presta serviços principalmente na área da saúde, tem que ter a sua holding familiar para proteger o seu patrimônio de reveses na justiça. Ninguém está livre disso. Idem em relação aos empresários, aos empreendedores. Além de tudo isso que você viu na planilha, a holding familiar ela tem muito mais benefícios do que a doação em vida, como eu já falei, do que o testamento, do que o seguro de vida. Agora, se isso tudo ainda não foi suficiente para te convencer a fazer uma holding familiar, vamos voltar lá para a nossa planilha e fazer um comparativo entre as despesas com inventário e o investimento em holding familiar. Vamos entender as diferenças financeiras que a grande maioria do povo brasileiro sequer conhece, uma vez que existe ainda uma forte cultura do inventário em nosso país. Vamos comparar o sistema de holding familiar com o sistema tradicional, caro, pesado do inventário. Esse que a gente acabou de discriminar para você aqui, com todos os custos daquela perda patrimonial gigantesca. Note aqui na planilha que o valor dos bens que foram adquiridos são os mesmos que constam lá na declaração de imposto de renda. Porém, no sistema de holding familiar, na transferência de bens do seu CPF para o CNPJ da empresa, que é a célula-cofre, há uma diferença muito grande. É que a base de cálculo para a apuração de tudo não vai ser o valor de mercado dos bens, mas sim o próprio valor constante na declaração de imposto de renda da pessoa física. Ou seja, não o R$1 milhão, mas sim os 300 mil, que foi o valor da aquisição do imóvel 15 ou 20 anos atrás. E isso vai ter um impacto enorme em todo o restante das contas. Outro detalhe é que, como não vai ter que fazer inventário, você não vai ter gastado com o cartório de notas. Haverá, entretanto, um custo perante a junta comercial, porque, apesar de não ter cartório de notas para fazer uma escritura de inventário, você precisa fazer o registro daquela empresa, da holding familiar, daquela célula ou daquelas células, numa junta comercial do Estado. Mas, no nosso caso aqui, custaria, para fazer todos os atos necessários, algo em torno de R$ 1.200. Você vai notar que aqui começa a diferença financeira, ou seja, ao invés dos R$5 mil para o cartório, são R$ 1.200 para os atos de registro na junta comercial. Já o custo com certidões vai ser zero, você não precisa gastar aqueles R$2 mil com certidões. Lembra que no inventário você gastou R$5 mil com o cartório de registro de imóveis? Aqui, na holding familiar, também haverá custos com esses cartórios. Porém, o 0,5%, ao invés de ser calculado sobre o valor de mercado do imóvel, que é R$1 milhão, aqui ele vai ser calculado sobre o valor de aquisição,
que são os R$ 300.000, ou seja, 0,5% de 300 mil, que equivale a R$ 1.500. O imposto da morte, por sua vez, ele tem duas diferenças significativas na holding familiar. A primeira é que, por conta dessa base de cálculo ser menor, a alíquota também vai ser menor. Então, ao invés do 6%, o valor vai ser de 4,5%. A segunda diferença é que esta alíquota vai incidir não sobre R$ 1.000.000, que é o valor de mercado, e sim sobre os 300 mil, que é o valor de aquisição. Entendeu? Então, 4,5% sobre R$ 300.000 equivale a R$ 13.500. Consegue perceber aqui quão grande é a diferença fiscal e a vantagem tributária de você ter uma holding familiar ao invés de inventário? Aí você pode estar pensando, mas e o custo com o advogado? Afinal, para construir um sistema desse, ele deve cobrar no mínimo os 7% cobrado lá no inventário. Lê do engano. Aqui não. Veja, não faz sentido a gente cobrar um percentual sobre um patrimônio que a gente não ajudou a construir. Então, aqui, o valor é sobre o trabalho efetivo de construir a holding familiar. E esse valor, ele vai variar, obviamente, em função da maior ou menor complexidade da realidade patrimonial da família. Além disso, é muito melhor para o advogado trabalhar para a gente viva do que atuar no momento de desespero da família enlutada. O número de clientes passa a ser maior e o valor dos honorários acaba sendo bem mais em conta. Uma holding familiar, nesse nosso caso, por exemplo, aqui para o nosso escritório, ao invés dos 70 mil que seriam pagos por conta do inventário, seria de apenas R$ 16.800, que também podem ser pagos parceladamente, se o cliente preferir. Diferentemente de um inventário que não tem participação de um contador, a gente costuma ter parceria de um escritório de contabilidade ou de um contador assistente para praticar os atos necessários aqui. E nesse nosso caso, ele cobraria algo em torno de R$ 1.200. Então, veja, somando os R$ 1.200 da junta comercial com os R$ 1.500 do cartório de registro de imóveis, os R$ 13.500 do imposto da morte e os R$ 16.800 do advogado, mais os 1.200 do contador, totalizamos, ao invés dos R$ 217.000 do inventário, apenas R$ 34.200 aqui na holding familiar. É ou não é extremamente vantajosa a economia tributária que consiste na diferença de R$ 217 mil menos os R$ 34.200? Está se falando aqui de uma economia assustadora de R$ 182.800. O percentual de diferença entre os custos de inventário e o investimento numa holding aqui é de 84%. 84%. E tem mais, não precisa vender o imóvel. Então, o saldo final acaba sendo R$ 1 milhão, concorda? Legal. Agora que você consegue enxergar a diferença entre um inventário e uma holding familiar, eu vou te contar o que você precisa fazer para poder colocar esse sistema à sua disposição. O sistema começa primeiro com uma análise, mas na prática ele se inicia com a elaboração de um croquis, que na verdade é como se fosse uma planta baixa do seu patrimônio. Ele contém um desenho dos vários cenários possíveis, uma vez que quando a gente fala de holding familiar, existem vários cenários com valores que podem variar conforme a realidade patrimonial da família. Mas é um sistema em que você escolhe como quer fazer a partir das opções de croquis que a gente elabora para você. Inclusive, você pode pegar esse croquis e, se preferir, pode levá-lo para o seu advogado fazer a holding para você. Caso o seu advogado não seja especialista nessa área, a gente pode prestar uma consultoria para vocês. Ou, melhor ainda, você pode decidir que nós façamos a holding familiar para você. E mais, no final, se por algum motivo você precisar se desfazer da holding,
existe na construção desse sistema uma cláusula de arrependimento, para que você volte tudo como era antes, embora a gente não conheça alguém que tenha chegado a esse ponto, em virtude justamente dos benefícios de se ter uma holding familiar. Mas essa cláusula de arrependimento pode ser utilizada não só para você desfazer a holding, mas também para você redistribuir o patrimônio em virtude de um filho temporão, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. Outra função bastante interessante é quando você tem um negócio acontecendo na família e você quer garantir perenidade desse negócio entre as gerações. Você pode conseguir garantir isso. Então, se você tem alguma atividade empresarial na família, a gente guarda o acervo patrimonial familiar na empresa que é a célula-cofre, onde ele fica totalmente protegido, e cria uma empresa que pode ser uma célula operacional para os seus negócios. Pode também já determinar, em relação ao seu patrimônio, quem vai ficar com o quê, quem vai administrar o quê, etc. No caso de uma família com atividades imobiliárias, por exemplo, há situações em que é muito mais vantajoso manter os bens no CNPJ operacional da holding do que no CPF. Os benefícios tributários são maiores e há um certo interesse do governo nesse sentido para girar a economia. Percebe quanta flexibilidade esse sistema consegue proporcionar ao mesmo tempo em que protege o seu patrimônio? Agora, é bom registrar que, com essa pandemia, houve muitas famílias que tiveram que passar pelo horror do inventário com a consequente desidratação do patrimônio. Mas houve também muitas delas que, graças à holding familiar, apesar da dor do luto, não sofreram nenhuma perda patrimonial e superaram esse momento difícil com menos adversidades. Então, agora é com você. A gente costuma dizer que há 3 tipos de pessoas: o ignorante, o procrastinador e o resolvedor. O ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, é aquele que não sabe que existe e para que serve a holding familiar. Esse não é você agora. O procrastinador é aquele que sabe dos malefícios do inventário e dos benefícios da holding familiar, mas vai deixando, até que o imposto aumente, até que sobrevenha a desarmonia familiar, até que seja tarde demais. E há o resolvedor, aquele que quer deixar tudo resolvido e dormir em paz, sabendo que, enquanto viver, vai poder continuar usufruindo normalmente dos seus bens. Ah, Carlos, eu fiquei muito interessado, mas meu caso tem algumas peculiaridades que não foram contempladas neste exemplo que você deu. Então, lembra que eu mencionei que tudo começa com uma análise? Por isso é que você deve clicar no botão aqui próximo do vídeo, porque ao clicar nesse botão, você vai me enviar um e-mail dizendo que deseja me contatar. E nós vamos retornar esse contato para você, visando a iniciação do processo e a elaboração do seu croquis para a construção da sua holding familiar. Aqui nesta mesma página constam ainda mais informações sobre o assunto. Detalhe importante: a gente não depende do Poder Judiciário e todo o nosso serviço pode ser prestado online. A gente pode atuar em qualquer ponto do território nacional e consegue atender você e toda a sua família no conforto do seu lar, de forma virtual. Então, seja muito bem-vindo a essa solução, que, como eu mencionei anteriormente, já é empregada há muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, mas que no Brasil só vinha sendo utilizada por bilionários. E vale reforçar que agora, com a Lei da Liberdade Econômica, está ainda mais acessível a qualquer pessoa que tenha patrimônio, que tenha filhos e não quer que seus filhos passem pelo horror do inventário. Atualmente no Brasil, há menos de 5.000 advogados e especialistas em holding familiar, e eu sou um deles. Eu sou membro do Time Hold Brasil, que é a maior associação de profissionais especializados nessa área. São pessoas que se ajudam técnica e mutuamente em prol da divulgação desse sistema de proteção patrimonial da família, que agora está ao seu alcance. Ignorante sobre o assunto, você não é mais. Basta que você não seja um procrastinador. Eu vou te dar alguns dados interessantes. Saiba que o Brasil taxa em até 8% o valor do imposto sobre herança, que já é suficiente para desidratar o patrimônio. Mas é um valor irrisório comparado com os 25% do Chile, os 40%
dos Estados Unidos e da Inglaterra, os 50% da Suíça e da Alemanha, os 55% do Japão e os 60% da França. E para este imposto ser aumentado no Brasil, sabe o que precisa? Basta uma resolução do Senado. Isso está lá na Constituição. E mais, basta uma votação por maioria simples. Ou seja, havendo 40 senadores no plenário, se 21 votarem a favor do aumento, está valendo no dia seguinte. Passando as eleições, você ainda tem dúvidas de que isso vai acontecer com reflexos ainda mais severos no inventário? Atenção você que é produtor rural ou tem propriedade no campo. Os governos estão de olho na valorização dessas terras. Se você não protegê-las com hold familiar, seus filhos pagarão caro por isso no futuro. Acredite. As famílias do Chico Anísio, do Mussum, do Gugu Liberato, por exemplo, estão pagando um preço muito alto por conta da ignorância ou procrastinação. Não permita que isso aconteça com a sua família. Seja um resolvedor. Faça a sua hold familiar. Não postergue esse ato de amor pelos seus filhos. Eu aguardo o seu contato e tenho certeza de que será outra oportunidade de me sentir gratificado em poder ajudar mais uma família a se livrar do terror do inventário. Um forte abraço e até breve.